Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. Quando o perfeccionismo ele é uma qualidade e quando na verdade ele se torna um defeito. Olá, tudo bom? Conforto, bem-vindo, que bom ter você aqui. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é o perfeccionismo. Tá? O perfeccionismo ele é definido como o estabelecimento de altos padrões de qualidade em tudo que se faz na vida. Tá? É uma busca constante pela perfeição. Tá? O perfeccionismo, muitas vezes, o que ele vai fazer com a pessoa? Ele vai fazer com que essa pessoa se cobre tanto internamente, que muitas vezes ela se paralisa e ela não consegue finalizar aquilo que ela começou, porque para algumas pessoas nunca está perfeito o suficiente. Eu gosto de olhar para o perfeccionismo, tá? Sobre o olhar da análise transacional. Por que sobre esse olhar? Porque eu acho que quando nós falamos sobre como ocorre a nossa formação, olá Caroline, bem-vinda, faz muito sentido, tá? Então, a análise transacional, ela trabalha de que forma? Ela trabalha sobre a forma do que nós chamamos de impulsores. Então, primeiro eu vou explicar dessa forma, aí nós vamos discutir um pouco sobre a influência do perfeccionismo na nossa vida, o que ele traz de positivo e o que ele traz de negativo. E aí nós vamos fazer algumas ponderações e, se possível, uma discussão sobre isso. Ok? Então, assim, quando nós falamos sobre impulsores, o que são impulsores? São comportamentos que você tem, que você reage a situações e tem comportamentos que não duram mais do que 1 ou 2 segundos dentro de você e que faz você ter um comportamento ou tomar uma atitude que te leva para aquele caminho. Eu brinco lá, Taninha, bem-vinda. Eu brinco que o impulsor ele é como uma casca de banana. Você pisa, você não vê, você pisa e na hora que você vê, você já está no chão de novo. E você não consegue diminuir isso. Tá? Como é que nós mudamos um comportamento? Como sempre, através da nossa consciência, o primeiro passo é a consciência. Enquanto nós não temos consciência, não tem como eu fazer nenhuma mudança na minha vida. Então isso é muito, muito importante. Tá, então vamos entender. Eu gosto de explicar os impulsores usando uma historinha, que é a historinha da Bela Adormecida. Todos nós já assistimos ou já lemos, ou para os nossos filhos assistimos em desenhos, ou até mesmo para nós mesmos, na nossa infância, nós tivemos contato com essa historinha. Qual é a historinha? A historinha é um rei que ele tem uma filha, a primeira filha dele, só que ele teve aí, falando como atualmente, uma treta, uma divergência de opinião com uma bruxa, e ela não é convidada para o batizado da sua filha. E nessa época, dentro dessa metáfora, dentro dessa história, tá, quando se nascia uma criança, uma princesa, ela recebia o que? Ela recebia dons das suas fadas madrinhas, e nesse caso, além de receber os dons, ela recebe uma maldição. Então, como é que isso funciona? Então, nasceu a Bela Adormecida, todas as fadas foram convidadas, inclusive a fada azul, que é uma fada muito importante nessa história, e que quando ela está recebendo os dons, então ela recebe, será tão bela quanto a lua, cantará como um passarinho, será tão amada quanto. Então todas as fadas dão características e bênçãos positivas para essa menina. E aí chega a bruxa e ela joga uma maldição. E qual é a maldição dela? Que essa menina, ela vai aos 15 anos furar o dedo numa roca de fiar e ela vai morrer. A única fada que ainda não havia dado nenhuma bênção era a fada azul. E a fada azul diz: eu não tenho como quebrar a maldição, tá? Mas eu tenho como amenizar a maldição. Então o que ela fala?
como eu não posso quebrar, você vai aos 15 anos furar o dedo numa roca, mas você e o reino inteiro vão dormir por 100 anos, até que, olá, daí é bem-vindo, até que você seja efetivamente acordado por um beijo de amor verdadeiro. Ok? Perfeito. Então essa é a historinha. Quando nós falamos em impulsores, é como se de um lado nós recebêssemos de um dos pais uma maldição e do outro uma amenização. Aí você vai dizer, poxa, mas dos pais? Sim, porque é a necessidade, nós não olhamos isso como uma coisa ruim, mas é o jeito que os pais têm de falar para a criança para ela crescer. Então, quais são? E todos nós temos esses 5 impulsores. Tá? E aí você vai me dizer, Regina, legal, tô entendendo, mas o que isso tem a ver com perfeccionismo? Você já vai entender, eu te prometo. Então, assim, o primeiro impulsor que nós recebemos é a questão de nós termos que ser fortes, tá? Então, na verdade, eu digo, olha, para você não sofrer, você não vai sentir. E aí chega a amenização, você vai ser forte. E o que ocorre com uma pessoa que recebe esse impulsor e que não pode sentir, mas tem que ser o tempo inteiro forte? Porque o não sentir é o que está por trás, é exatamente a causa raiz. O ser forte é, na verdade, o sintoma. Tá? É aquilo que nós vamos expressar. Então, nesse caso, são pessoas que, em todas as situações, elas tendem a nunca pedir ajuda. Elas são pessoas que o tempo inteiro elas têm que resolver tudo para todo mundo. Talvez vocês conheçam alguém que funciona exatamente desse jeito. A pessoa, ela tem, do jeito dela. Vocês estão me ouvindo bem? Só para tirar minha dúvida. Ela precisa dar conta de tudo. E como ela tem que dar conta de tudo sozinha, normalmente ela acha que ninguém vai conseguir dar conta dela. Ninguém vai conseguir dar suporte, ninguém vai conseguir dar apoio para ela. Então, obrigada, Taninha, ela tem uma tendência a assumir mais responsabilidades do que ela efetivamente dá conta. Então, e chega um momento quando ela para de dar conta, é como se ela quebrasse. Então, é aquele momento onde a pessoa pode entrar numa depressão, pode entrar num processo de até mesmo buscar uma saída mais radical. Então, imagine uma pessoa que o tempo inteiro ela precisa ser forte, ela precisa dar conta, ela não pode sentir. Óbvio que nós vamos querer um psicólogo que seja forte, nós vamos querer um mentor que seja forte, nós vamos querer pais que sejam fortes. Porque imagina se você chega para o seu psicólogo e ele não dá conta das coisas, você chora, ele chora junto. Não vai funcionar. Mas aí é uma questão de ter uma estrutura interna para isso, tá? E não agir nesse impulsor. Porque aí eu me desconecto do meu emocional para não sofrer e não sentir. O segundo impulsor é exatamente o seja esforçado. Ou seja, o impulsor é a pessoa não tem permissão para vencer. Então, o tempo inteiro ela se esforça e ela nunca chega ao final daquilo que ela se propôs. Ou ela chega com muito esforço, a ponto daquilo não ter tanto sentido. Talvez você, em alguns momentos da sua vida, você já tenha feito isso. Você acaba procrastinando, você acaba não realizando, você acaba sendo uma pessoa que o tempo inteiro nada tem valor, a não ser que você tenha de muito sacrifício. Olá, Lisete, bem-vinda. Então, imagine que se uma coisa vem fácil, não tem valor. Eu tenho que me sacrificar muito. Agora imagine, eu disse que todos nós temos os 5. Imagine uma pessoa que ela não pode sentir e ela não pode vencer. Ou seja, o tempo todo ela tem que ser forte e o tempo todo ela tem que se esforçar. Porque tudo que vem fácil não tem valor para a vida dela. Já imaginou como é a vida de uma pessoa assim? O terceiro é o seja apressado. Olá, Eduardo, bem-vindo. O seja apressado é aquela pessoa que falta de permissão é o não viver.
Então ela não pode e de forma nenhuma usufruir. O tempo todo ela está correndo, o tempo todo ela não tem tempo, o tempo todo ela é como se ela estivesse correndo atrás, como se brinca, né? Para tirar o pai da forca. Então ela marca muitos compromissos, ela faz muitas coisas, mas efetivamente ela não consegue parar e usufruir. Então, imagina como isso vai gerando esses impulsores dentro de nós, cobranças internas. Por quê? Porque se eu sentir demais, eu tenho que dar conta, eu não posso ser fraco. Se eu não me esforçar, não tem valor. Se eu não me apressar e não fizer tudo, eu tô sempre me cobrando de não realizar. E óbvio que quando eu tenho seja apressado, automaticamente eu não realizo tanto, tá? Quanto se eu tiver foco. Então o fato de eu viver correndo o tempo todo, tá? Não significa que eu vá realizar aquilo bem feito. O quarto impulsor é aquela pessoa que não pode dizer não. O tempo todo ela tem que dizer sim para todo mundo. Então imagine você não pode pedir ajuda, você não pode vir nada fácil, porque fácil, se é fácil, não é bom. Você não pode usufruir do que você consegue, do que você conquista. Olá, Yasmin, bem-vinda. Você não pode dizer não para ninguém. Imagina como é que isso fica no seu dia a dia. Como é que você funciona lá, Luciana, bem-vinda. Como é que você funciona, tá? Tendo que o tempo inteiro assumir tudo e você? E aí nós entramos no quinto impulsor, que é a pessoa que não pode errar. Então, o impulsor do não errar, a pessoa tem que ser perfeita. E o que isso gera? Isso gera uma cobrança de perfeccionismo. Se não for perfeito, não é bom. Se não for perfeito, não é digno. Se não for perfeito, tá? Eu não estou de acordo com aquilo que é esperado de mim. Então, o que ocorre quando uma pessoa o tempo todo ela tem que ser perfeita? Alguns profissionais que trabalham com mídias sociais, hoje eles usam, olá Suelen, bem-vinda, eles usam como um incentivo que o bom é melhor que o perfeito. Por quê? Porque no perfeito você pode não realizar, o perfeito você pode se cobrar tanto que você sequer qualifica aquilo que você fez. Eu acho interessante, eu já participei de grupos onde o melhor projeto foi o único que não foi realizado, porque era perfeito, mas a pessoa ela ficou tão presa em ter que ser perfeito que ela não conseguiu realizar. Olha que interessante, eu já conheci pessoas e conheço que passaram anos da vida estudando para publicar um livro que nunca vai ser publicado. Por que nunca vai ser publicado? Porque nunca vai estar perfeito, nunca vai englobar tudo o que precisa. Então, a pessoa que tem esse impulsor do seja perfeito, ela está numa busca constante. Olá, Helena, que bom te ver aqui, bem-vinda. Ela está numa busca constante de aperfeiçoamento. O problema é quando isso se torna crônico. Então, em vez de ser uma qualidade, isso se torna um karma. Lembrando que karma é aquilo que eu ainda não aprendi. Ou seja, eu deixo de viver a vida, eu deixo de usufruir, eu deixo de me realizar porque não está perfeito. Então é interessante porque durante muito tempo, e hoje pesquisas comprovam que quando uma pessoa ela entra numa busca de perfeccionismo exagerado, ela pode desenvolver uma depressão, ela pode desenvolver uma ansiedade, ela pode desenvolver uma insônia. Ela pode desenvolver distúrbios alimentares. Por exemplo, a pessoa que está o tempo inteiro buscando um corpo perfeito, ela pode entrar numa anorexia ou numa bulimia, porque ela cria uma imagem tão perfeita dentro dela do que ela deveria ser. Não é necessariamente a cobrança do outro tem impacto, mas o nosso maior problema não é o outro, o nosso maior inimigo somos nós. É quando nós estamos naquela busca tão forte da perfeição
que nós acabamos por não viver a vida. Nós vivemos o tempo inteiro nos cobrando do que poderia ter sido, de como poderia ter sido melhor. Então, a autocobrança, ela funciona quase como um chicote. E como é que eu lido com isso? Por exemplo, durante muito tempo, as pessoas usaram em entrevistas de empregos, quando você falava assim, me diga 3 qualidades e 3 pontos fracos. Ninguém entendia o que era ponto fraco, todo mundo ouvia, me diga seus 3 pontos fracos. E o que a pessoa entendia, me diga seus 3 defeitos. E aí muitas pessoas começaram a usar a perfeição como um defeito. E muitas pessoas foram criticadas por isso, tá? Por quê? Porque perfeição não é defeito. Não é defeito para quem? Para você que não está vivendo aquela cobrança interna, para você que se paralisa pelo medo de errar, por você que não se acha bom o suficiente por um erro. Tá? E isso é complicado, porque quando é que isso vira um defeito? Quando isso me paralisa, quando isso afeta a minha vida, quando isso me tira do meu eixo. É óbvio que isso não é uma apologia para que de repente vamos viver a vida e do jeito que der tá bom. Não. Tá? Você ou eu ou qualquer outra pessoa de bom senso jamais se colocaria numa mesa de cirurgia com um cirurgião que não tivesse um seja perfeito. Infelizmente temos muitos cirurgiões plásticos que não têm um seja perfeito, por isso que nós temos tantos problemas e temos até programas de televisão falando sobre os problemas gerados por uma cirurgia não bem feita. Eu tenho uma amiga que trabalha só com pessoas que passam por cirurgias que não foram bem realizadas. Mas isso é outro ponto. A discussão aqui não é atacar ninguém, é só dar um exemplo. É óbvio que eu quero, passar por uma plástica com um cara que tem o maior grau de perfeição. Por quê? Porque isso é uma garantia de que ele vai fazer o melhor do melhor por mim. Mas, por outro lado, se essa pessoa é tão perfeita, eu vou ficar passando por 1000 cirurgias até chegar no patamar de perfeição que ele ou ela considera adequado, o que eu considero adequado. E isso pode nos levar a situações, como de colocar nossa própria vida em risco. Uma pessoa que tem que chegar num tal grau de perfeição, nos X números de gominhos na barriga, que ela acaba muitas vezes se colocando em risco, através de cirurgias desnecessárias, dietas desnecessárias. Então nós temos que avaliar quando é que eu considero a perfeição algo positivo na minha vida, quando ela é uma busca por uma realização, quando eu consigo fazer algo, avaliar o que não foi bem feito e melhorar da próxima vez. Tá muito seco hoje. Agora, quando ele é um defeito, quando eu quero que tudo esteja tão perfeito, tá? Eu busco uma perfeição tão acima da própria realidade que isso faz com que eu não consiga ter uma satisfação na minha vida. Então, publiquei um livro, tá? É aquele negócio, eu tirei 9 na prova, foi só 9, porque eu errei. Então, assim, ok, foi 9. Como é que eu posso melhorar para a próxima vez? E é exatamente esse o aprendizado. Regina, mas eu realmente sofro disso. Como é que eu posso estar fazendo com que essa situação mude? Em primeiro lugar, tomando consciência. O primeiro grande passo na nossa vida é nós termos consciência daquilo que realmente é um problema na nossa vida. Para algumas pessoas, a perfeição não é um problema. Tá? Por quê? Porque elas realmente buscam um trabalho com mais perfeição, elas estão num processo contínuo de melhoria. Agora, quando isso se torna um ponto onde começa a afetar a minha saúde física, minha saúde emocional ou a minha saúde,
tá, mental, aí nós estamos dizendo que isso se tornou um problema. Primeiro ponto, nós precisamos, tá, olhar para nós precisamos entender quando isso surgiu, por que surgiu, é realmente um impulsor? Eu recebi isso lá na infância, eu tenho esses 5 e eu posso mudá-los? Posso sim. Então, mas nada se muda sem primeiro a consciência. Tá, isso não é um processo para que você busque uma terapia, mas é a autopercepção. Tá? Se as pessoas me chamam de perfeccionista, isso me irrita, vale a pena eu parar, olhar e perceber por que me irrita tanto. Tá? Se o tempo inteiro eu me sinto cobrado por fazer melhor, eu tenho que ver como isso surgiu, por que isso surgiu. Tá? Eu sei de casos de pessoas que nunca assistiram a própria live, nunca assistiram as próprias gravações. Por quê? Porque não conseguem. Porque elas acham, olá, bem-vindo, elas acham que vai ter tantos erros, que isso vai ser tão, atormenta tanto, que eu não quero fazer. Eu não quero olhar para aquilo que eu fiz. Então eu prefiro deixar aquilo naquela zona onde eu recebo as críticas ou os elogios, mas eu não quero criticar. Muitos atores, muitas atrizes passam por isso. De às vezes chegar a um processo de ter que trabalhar uma depressão. Por quê? Porque não estão no patamar onde se colocaram, onde acham que tem que estar. Então, nós precisamos entender que, assim, é o que eu disse, quando nós falamos de um impulsor, e o impulsor é uma parte do nosso comportamento, é um sabotador nosso. O primeiro passo é eu me dar conta dele. A partir do momento que eu me dou conta dele, tá? Eu me dou conta do quanto esse impulsor está atrapalhando, está influenciando o meu dia a dia. Qual é a primeira... Tomei consciência, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Eu começar, tá, a mudar esse comportamento. Algumas pessoas vão conseguir fazer sozinha, outras vão precisar de grupos e outras vão precisar de um acompanhamento. A questão, de novo, é o quanto esse comportamento ele já está num patamar de grave na nossa vida. Porque tem pessoas que vão ter isso leve, médio ou forte. Eu tenho que ver como é que isso é para mim, porque de repente eu acho que eu sou super perfeccionista e as pessoas que estão ao meu redor não consideram isso. Ou talvez eu seja muito perfeccionista, todo mundo me considera perfeccionista e eu não vejo isso como um valor. Tá? Então, tudo isso nós temos que avaliar. Como é que eu paro isso? Então, como em todo processo de mudança, primeiro momento eu vou tomar consciência e eu vou me ver realizando aquele comportamento, eu vou me ver me cobrando, eu vou me ver com dor de estômago, eu vou me ver com medo de apresentar, me sentindo incompetente porque errei uma palavra, porque o erro ocorre nos pequenos detalhes. Tá? A cobrança é tanto que às vezes eu nem enxergo onde eu errei. Então o primeiro ponto é, eu vou ter consciência, mas eu vou continuar entrando nesse looping, tá? Nessa autocobrança. Eu às vezes não vou dormir com medo de não fazer uma coisa, fazer uma apresentação correta. Eu não vou aceitar um trabalho que não seja o mínimo, o melhor do melhor. Num terceiro momento, eu vou me dar conta que eu estou entrando nesse impulsor quando eu, como assim, a primeira fase é, eu caí, eu estou com o bumbum no chão, e eu me vejo caída no chão e falar, e de novo. O segundo momento ali, o terceiro é, eu me dou conta no momento em que eu piso na casca de banana, e eu falo comigo, poxa, eu vou cair. Não tem como eu não cair. Mas aí eu já tenho uma consciência que ela já foi um pouco anterior a estar no chão. E aí o próximo momento é aquele momento que eu me percebo entrando no impulsor. Eu percebo que o impulsor está ali como se fosse uma porta, que eu tenho a opção de abrir ou não. Ou seja, eu vejo a casca de banana e eu falo para mim, eu quero ou não pisar nessa casca de banana. Eu vou me sacrificar, me cobrar, me sentir péssimo, acabar com a minha autoestima, ou eu vou fazer um trabalho bom
o melhor que eu puder, e o próximo eu ainda vou fazer melhor, e o próximo eu ainda vou fazer melhor. E para quem é empreendedor, isso é muito importante, porque às vezes nós ficamos procurando uma ideia tão perfeita, que nenhuma ideia é perfeita o suficiente para nós transformarmos em negócios. E enquanto isso, N pessoas, olá Mari, bem-vinda, N pessoas estão fazendo aquela ideia render dinheiro, render um negócio, e nós pensamos, poxa, mas eu faço muito melhor, por que essa pessoa está nesse patamar e eu não? Porque possivelmente ela aceitou o risco, olá, bem-vindo, ela aceitou o risco de apresentar algo que não fosse perfeito, e aí ela foi melhorando no processo. Então, muitas vezes é conscientemente saber que aquilo não está perfeito, porque para quem tem esse impulsor, para quem tem esse comportamento, tá, do perfeccionismo, o perfeito não é 100%, é de 120 a 150. Tá? E mesmo assim ela ainda critica quando sai 150. Então, o primeiro movimento é entender o quanto isso efetivamente está fazendo com que eu tenha a minha vida paralisada. Tá? O quanto essa perfeição, ela está me fazendo não viver a minha vida. Tá? O como eu posso entender por mim, eu posso passar da negação de que não é um problema, aquilo é um problema, e aí nós vamos usar, eu sempre brinco, né, a regra do alcoólatra, tá, do AA. Qual é o primeiro passo do AA? Reconhecimento do quanto aquilo está acabando com a minha vida, do quanto aquilo está me paralisando, do quanto aquilo não está me deixando viver, do quanto aquilo está me criando um trauma em mim que me impede cada vez que eu vou dar um passo, dar um para trás. Então, enquanto eu não tenho essa consciência do quanto o perfeccionismo ele está gerando esse problema na minha vida, eu não tenho como tratar dele. Tá? Porque isso vai me fazer trabalhar muito mais, muitas vezes me cansar, muitas vezes isso pode até me levar a um processo, esse pode ser um dos estopins de eu entrar no burnout, porque eu tenho que fazer tanto, eu não posso parar, eu tenho que pensar, eu tenho que ser melhor, é muito complicado para qualquer pessoa, tá? Ter que o tempo inteiro ser perfeita, não poder relaxar. Então, um dos pontos é tomar consciência. Tá? Pesquisas hoje já demonstram quanto o perfeccionismo ele traz para a nossa vida consequências. Tá? Muitas vezes as pessoas vão... É interessante isso, a pessoa procura uma terapia por conta de uma ansiedade. Quando você vai cavar mais um pouquinho, você cai nessa questão do impulsor, do perfeito. Então, eu já passei por isso, tá? Tenho até alguns cases engraçados em cima disso, de uma pessoa. Eu fiz alguns cursos no passado, muitos cursos no passado, e num desses cursos, uma das pessoas, ela fez uma massagem no parceiro, e depois de 3 horas de massagem, ela falou para ele, ainda não está perfeita. A pessoa ficou muito brava e ela não entendia por quê. Porque na verdade o momento que era para ser um momento de diversão, um momento de leveza, um momento de alegria, ela transformou aquilo num problema. É isso que eu quero que você entenda. Quando que eu posso dizer que o perfeccionismo é um defeito? Quando ele está atrapalhando a minha vida, quando ele está me trazendo sintomas e sequelas para o meu dia a dia. Quando é que o perfeccionismo ele é uma qualidade? Quando eu consigo perceber que eu posso não ter pronunciado uma palavra perfeitamente, eu posso não ter feito o melhor vídeo, mas eu estou fazendo e eu vou melhorar. E é interessante que se você acompanhando algumas pessoas, você vê quem tem o perfeccionismo como qualidade, porque cada vez mais
tá? Os processos vão se aprimorando. Observa. Esse dia eu estava buscando uma empresa para um fornecedor e eu avaliei o Reclame Aqui e eu percebi que ela está no mercado há 4 anos. No primeiro ano a avaliação foi 4, no segundo ano pulou para 6, no terceiro ano para 7 e agora no 4º ano ela está com uma avaliação no Reclame Aqui de 7,5 a 8. Olha como o perfeccionismo aí foi usado como uma qualidade. Tá? E a empresa está crescendo. Isso me deu segurança de que essa é uma empresa com a qual eu gostaria de trabalhar. Por quê? Porque as pessoas que estão lá estão num processo contínuo de aperfeiçoamento. Elas saíram de 4 para 8. Praticamente, assim, elas conseguiram olhar, ver onde estavam errando e aprimorar isso. Agora, quando eu paro, eu não faço isso e eu só me cobro, eu só me desqualifico, eu só ataco a minha autoestima, eu me coloco no buraco porque não saiu perfeito, aí você precisa de ajuda. Por quê? Porque isso já está trazendo um problema para o seu cotidiano, não possivelmente, tá? Possivelmente não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas que também estão ao teu redor. Então, se eu tenho um pai perfeccionista ou uma mãe perfeccionista, eles vão cobrar isso dos filhos. A questão é, será que esse é um impulsor do filho? Porque quem é perfeccionista tem uma tendência a buscar pessoas que têm impulsores de ser esforçado. Então, eu sou perfeccionista, eu vou me casar com um cara que o tempo inteiro ele se esforça, mas não necessariamente realiza. Como é que fica essa relação? Tá? Eu vou buscar uma pessoa que o tempo inteiro vai me dizer sim. Como é que vai ficar essa relação? Eu vou buscar uma pessoa que o tempo inteiro vai ter que estar correndo para realizar e estar refazendo. Como é que fica essa relação? Então, é muito importante quando nós falamos que fazemos essa associação, e foi o jeito mais simples que eu encontrei de nós discutirmos perfeccionismo, tá? Porque senão nós ficamos numa indicação, num quadro de indicar tratamentos, quando na verdade o que eu quero é que você entenda que você pode fazer isso sozinho também, dependendo como é que isso já esteja implantado em você. Tá? Mas que você pode sim mudar isso, acolhendo, tá? Se acolhendo, se aceitando. E aí eu vou tomar a liberdade, tá, de dar mais uma técnica. Vocês sabem que eu adoro algumas técnicas e agora eu tô naquela fase do Ho'oponopono, tá? Então vamos lá, vamos usar essa técnica para nós curarmos um pouco esse impulsor, tá? Porque quando no perfeccionismo eu cobro e a pergunta é: quem está me cobrando? Por que tem que ser perfeito? O que vai ocorrer se não ficar perfeito? O que de pior vai ocorrer na minha vida se realmente eu não fizer isso perfeito? E aí nós temos sempre que avaliar as situações, isso é muito importante. Mas, tá, olha que interessante, se esse é um ponto que me incomoda muito, para menos ou para mais, seria interessante eu usar o Ho'oponopono para trabalhar a minha sombra. Qual é a minha sombra? Minha sombra são os meus medos. É aquilo que eu trago dentro de mim como o meu maior medo. Qual é o maior medo do perfeccionista? Errar. Então, nós podemos trabalhar de duas formas no Ho'oponopono. Então, o que é o Ho'oponopono? Uma técnica havaiana que nós nos autotrabalhamos. Podemos usar para o outro, mas nós também podemos usar para nós. Então, o que você vai fazer? Você pode trabalhar de duas formas. Primeiro, é trabalhar com a palavra erro. Porque essa é a palavra que mais dá pânico no perfeccionista. Errar. Então, o erro em si é algo que desestabiliza. Então, o que eu posso fazer? Erro abençoado. Aí você vai me dizer: você está maluca? Não, não estou. Eu quero que você trabalhe o seu medo de errar. Ou, se para você ficar mais fácil, medo de errar abençoado.
Por que abençoado? Porque tudo na nossa vida tem dois lados. Tudo que nos traz algo de bom nos traz também algo de ruim. Então, como eu disse, o perfeccionismo, eu nunca iria num cirurgião plástico, numa cirurgia plástica, que não tivesse o mínimo de perfeição. Porque eu não sou maluca, ainda tenho bom senso, tá? Mas eu não preciso, tá, de uma pessoa perfeccionista na padaria. O pãozinho não precisa sair milimetricamente todos do mesmo tamanho. 1 centímetro a mais ou a menos não vai fazer a menor diferença, na minha opinião. Para um perfeccionista faz diferença. Então, o que eu vou fazer? Medo de errar abençoado. Vou trabalhar o meu medo de errar. Ou, se eu quiser trabalhar o perfeccionismo abençoado. Eu sinto muito, peço que você me perdoe, te agradeço e te amo. E eu vou fazer essas frases pelo menos uma vez por dia durante, no mínimo, 21 dias. Tá? Se eu puder fazer mais vezes, o mínimo. As pessoas dizem, faz 108 vezes. Eu faço 9 e funciona super bem. Tá? Por quê? Porque, na verdade, eu preciso estimular a minha sombra a trazer à consciência o que realmente está me puxando e não me deixando sair desse lugar. Então, quando eu trabalho com o erro ou com o perfeccionismo abençoado, eu já estou acolhendo, porque uma coisa abençoada é boa. Uma coisa abençoada me traz bênçãos, digamos assim. Então, a minha dica para você é, se você percebeu que o teu caso é do perfeccionismo, que isso está trabalhando a sua vida, em primeiro lugar, acolhe. Em segundo lugar, use isso como algo que vai te ajudar a cada vez se aprimorar. E terceiro, use o Ho'oponopono para você tirar o peso, tirar a cobrança, tirar o medo de errar que você carrega. Tá? Eu acho que assim, falar sobre, nós poderíamos passar horas aqui falando sobre perfeccionismo, mas eu acho que o mais importante é nós termos a consciência, tá? E é a consciência que faz toda a diferença, é a consciência que nos tira da ignorância, é a consciência que nos traz a possibilidade de cura. Eu não sei se vocês querem compartilhar algo sobre esse tema, se querem fazer alguma pergunta. Se quiser, agora é a hora, tá? Porque daqui a pouquinho nós vamos estar terminando a nossa live. Eu espero, com essa live, ter contribuído mais um pouquinho. Vocês sabem qual é o meu propósito. O meu propósito é, a cada live, trazer um pouquinho mais de consciência para você. Fazer com que você se perceba mais, se dê conta mais de você e crie possibilidades de mudança para você ter uma vida com mais empoderamento, com mais autonomia, com mais independência, tá? Com mais realização. Então, se essa live conseguiu trazer um pouquinho de consciência para você nesse contexto, de você se perceber e saber que existem saídas para mudança, eu já estou realizada, eu já cheguei no meu grau de perfeição por hoje. É exatamente isso. Poderia ser melhor essa live? Com certeza, sempre vai poder ser melhor. E se eu fizer essa live 10 vezes, a cada vez ela vai ficar melhor. Mas eu preciso fazer a primeira. Porque se eu não fizer a primeira, eu nunca vou chegar no grau de perfeição que eu busco. Isso é aprimoramento, isso é usar o perfeccionismo como uma qualidade e não como um defeito. O Conforto está dizendo que eu não preciso de cirurgia plástica. Muito obrigada. Eu também não vou fazer porque dói muito. Eu não suporto dor. Gente, um super beijo, obrigado por terem estado aqui comigo. Quem tiver dúvida, mande no meu WhatsApp ou mande por aqui, eu respondo. E eu espero vocês na próxima semana para nossa Bate Live, tá bom? Um super beijo.